Bem-vindos. Welcome everyone to this fourth workshop of the SELCS Brazilian Translation Club. This series of translation workshops dedicated to contemporary Afro-Brazilian fiction. It's a partnership between Júlio Ludemir, who is here today, as usual, of course, from Festa Literária das Periferias. Juliana Stuart, who works with him, is also here today. Cida Salgueiro, from Universidade do Estado do Rio de Janeiro. I'm sure you all know her. She is coordinator of the Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César, and translator, sorry, somebody muted me, who has been with us. Can you hear me? Yes. Yes. I think somebody muted me, but never. But it was a mistake I did. Oh, I've done this to Conceição Evaristo. Anybody allowed to mute anyone after I've done that to her, so no problem. Elton Uliana and Erika Pacheco. Erika is the one who does the wonderful art for all the workshops. She's not here with us today. Elton has always been also with us since the beginning of this project, helping with the translation and the organization of the workshops. In the workshop today, we are going to work on the short story, Até Onde Vai o Mar, by Ana Paula Lisboa, and the short story has been translated by Cristiane Baum. We have the pleasure to have Ana Paula Lisboa in the room today, as well as Fernanda Miranda, who will discuss with Cristina. This is your space, translator, teórica, guest lecturer, Fernanda Miranda, and author to discuss the text and also for all the participants. I'm going to project the slide that you have hopefully received by email. I sent to everyone who registered through Eventbrite. So please bear in mind that it's important to keep your microphone in mute if you are not talking, just to minimize the noise. And be mindful of the background noise. I'm also reminding you that the workshops are recorded and shared publicly on social media and internally by the partner institutions. So by joining the Zoom meeting and having your camera on, and I hope much of you keep your camera on, it's nice to see your faces. So you are also consenting with the recording. So I'm going to stop sharing the PowerPoints because it's better to see our face and you have the PowerPoint with you. So if you could download it and have it next to you, I'm not going to be sharing it all the time. Okay. So I'm going to present briefly Fernanda Miranda. I'm going to present briefly Fernanda Miranda. Júlio is going to present Ana Paula Lisboa afterwards. So Dr. Fernanda Miranda is an associate professor in literary studies at Universidade Federal do Sul e Sudoeste do Pará. She has a PhD in literary studies from the University of São Paulo. Her thesis won the 2020 CAPES Thesis Award and was published by Editora Malê in 2019. Her book is called Silêncios Prescritos, Estudo de Romances de Autoras Negras Brasileiras, 1859-2006. In her thesis and book, she examines the novels
Úrsula, by Maria Firmina dos Reis, Água Funda, by Ruth Guimarães, Pedaços da Fome, by Carolina Maria de Jesus, Negra Efigênia, Paixão do Senhor Branco, Anajá Caetano, A Mulher de Aleduma, by Aline França, As Mulheres do Tijuco, Papo, Marilene Filinto e Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, além de Um Defeito de Cor, publicado em 2006 por Ana Maria Gonçalves. Dr. Miranda is part of the editorial board responsible for publishing Carolina Maria de Jesus Complete Works, who I think will be published by Companhia das Letras. Muito obrigada, Fernanda, por participar da oficina e por compartilhar conosco um pouco da sua pesquisa de tanta importância para a literatura brasileira e para o tema desta série de oficinas. Eu passo a palavra para a Fernanda. Obrigada. Eu que agradeço, Ana, ao convite e a todos os envolvidos nesse projeto belíssimo, um projeto de importância fundamental, porque é cada vez mais urgente que nós possamos atravessar essa fronteira que muitas vezes o português impõe aos escritores negros, né? Então, estamos vivendo um momento muito importante onde a tradução tem olhado para essas produções a essa importantíssima iniciativa. Eu espero que eu consiga falar com todos sem maiores problemas, porque desde de manhã aqui no Brasil que a minha internet resolveu ficar preguiçosa, espero que a gente não tenha grandes problemas. Mas, de todo modo, já quero deixar aqui registrado a minha felicidade de compartilhar com vocês esse instante. É um grande prazer também estar aqui com Ana Paula Lisboa, uma autora que representa o que tem de contemporâneo na nossa literatura brasileira, na nossa literatura negra, na nossa literatura de autoria negra, e uma autora que escreve em prosa, que é um gênero, enfim, uma possibilidade, né, que me atrai muito, e que não é tão recorrente quando a gente faz o recorte da autoria negra no Brasil, onde existem muito mais autores e autores que produzem poesia, né? Eu gostei muito, achei também uma felicidade a escolha por esse conto. Eu já conheci esse conto de ouvido, né? Havia escutado em um podcast esse conto da Ana Paula. Acho um conto belíssimo e achei muito feliz a escolha de traduzi-lo, já que é um conto que Obrigada, meu amor. fala justamente do mar, né? E de repente a gente vê ele atravessando aí essas fronteiras. Eu quero começar a minha fala falando justamente desse conto da Ana Paula Lisboa, e aí depois eu emendo falando um pouquinho sobre a minha pesquisa, principalmente o trabalho no doutorado. Pensando especificamente esse conto, eu acho que a gente pode dizer que Ana Paula Lisboa é uma autora que nos ajuda a ler a gramática do mar, né? O mar, como disse a grande pensadora Beatriz Nascimento, uma das nossas maiores intelectuais negras, é o ponto central que formula a nossa dialética. Se há uma dialética negra no mundo, ela encontra o seu cais no oceano, né? O oceano é o nosso arquivo incontornável. Sonhos, descaminhos, expectativas, desde as grandes travessias do passado africano, às migrações que hoje ocorrem em muitos lugares do mundo. O Atlântico é um texto sem fim, e ele abriga muitos enredos e personagens nas grafias de autoria negra. Tem muita abundância de água salgada na literatura de autoria negra brasileira, assim como naquela escrita por autores negros em outros idiomas. É como se o mar configurasse de fato um ponto de encontro que ultrapassa as fronteiras das línguas e das nacionalidades, de alguma forma reorganizando aí essa diáspora, né?
No conto Até Onde Vai o Mar, que é esse mergulho que faremos no Porto Marítimo, traduzindo o mar em pessoa, em mulher, em utopia, desejo, banjo, e por fim, saída, né? A Marina deságua no mar. A sua vida se conecta às vidas de inúmeras mulheres negras que migram em busca de um sonho e que são tragadas pelas dificuldades materiais no cotidiano das cidades. De certa forma, ela é mais uma, mas de alguma forma é o mar que a individualiza, para depois recebê-la. A Marina nos permite refletir esse peso, a negação e o preconceito que a sociedade destina às pessoas negras. E eu achei interessantíssima a maneira como a voz narrativa se organiza, né? A narradora não julga a sua personagem, ao contrário, acompanha, caminha junto, a leva até o fim, no mar. Marina é um reflexo da errância, da busca por saídas. Ela traduz muitas mulheres negras que conhecemos dentro e fora da literatura, né? E me chama muita atenção essa construção, né, de mulheres negras de papel, essa construção das personagens mulheres negras. A construção de mulheres negras complexas que ultrapassam essa lógica do bem e do mal, da heroína e da vilã, né? É uma realidade na galeria de personagens que saltam aí das páginas das autoras negras brasileiras. Mulheres negras atravessadas pela violência social tão concreta nos nossos dias, mas também mulheres negras que sonham, que projetam, que transgridem, né, desde sempre. Mulheres que narram o tempo a partir das suas próprias dores e conquistas. Foi justamente buscando essas mulheres que eu me debrucei em uma pesquisa sobre o romance, especificamente o romance de autoras negras brasileiras. E me deparei com um corpus muito precioso, né, um corpo histórico e contemporâneo que verte pensamentos inauditos para nos entendermos e para questionar o mundo também. O meu estudo, ele nasce de um susto, um grandíssimo susto, ou melhor, de uma constatação, né? Porque depois de fazer um autoexame na minha própria memória de leitora, eu tentei responder a uma pergunta muito simples. Não sei se vocês já fizeram essa pergunta alguma vez. Quais eram os romances brasileiros que eu já havia lido, cujas autoras são negras? Um dia eu me perguntei isso, após uma tentativa frustrada de mergulhar no acervo de romances inéditos da Carolina Maria de Jesus. Tive dificuldade de acessar esse arquivo, né? E comecei a me perguntar quais romances eu já havia lido, publicados, evidentemente, de autoras negras. E quando eu fiz essa pergunta, só veio o silêncio, né? Respondeu um silêncio impositivo. E aí foi justamente da constatação desse silenciamento que eu parti, porque nesse primeiro exercício eu consegui lembrar de 5 romances apenas. Em toda a literatura brasileira que eu já havia tomado conhecimento, né, considerando que eu já havia feito uma formação em letras, já havia feito um mestrado, e, enfim, juntando toda a minha trajetória de leitora, que começa ainda na infância, né, eu conseguia lembrar apenas de 5 romances brasileiros escritos por autoras negras. Então, a partir desse susto, que foi esse número, eu elaborei um projeto de tese, né, e aí vivi 4 anos e alguns meses nesse mergulho diante dessa pergunta. Como disse a Ana, no conjunto do trabalho eu estudei 8 romances. Úrsula, que é o primeiro romance publicado por uma mulher no Brasil, ele é de 1859, é o nosso primeiro romance abolicionista também, da autora Maria Firmina dos Reis, que é uma autora que basicamente é essencial, né? Eu a leio como uma autora fundadora, né? Inclusive fundadora da literatura brasileira, mas que também é muito atravessada pelo silenciamento, portanto, uma autora, infelizmente, ainda pouco conhecida, né? E aí, depois de Maria Firmina, somente quase 100 anos depois,
é que outro romance é publicado, que é o Água Funda, romance da Ruth Guimarães, que saiu em 1946. Então, nesse intervalo aí de quase 100 anos, eu não encontrei nada, mas como eu sou uma pessoa teimosa e eu tenho dificuldade em acreditar no nada, eu sempre acho que alguém vai aparecer e vai dizer, olha, tem um gap aí na sua pesquisa, porque existe essa e essa autora. Eu realmente não consegui encontrar, mas eu estou esperando novas pesquisas, né? Muitas pesquisas ainda precisam ser feitas, principalmente em torno do romance, né? Para que a gente consiga entender esse espaço de quase 100 anos, no qual não se tem notícia ainda de nenhum romance brasileiro de autora negra publicado. Aí depois eu fui estudar o único romance que a Carolina Maria de Jesus conseguiu publicar em vida, que é o Pedaços da Fome, também já na altura dos anos 60. É um romance interessantíssimo, infelizmente também pouco conhecido, né? Hoje em dia se tornou uma obra rara, raríssima, né? Mas de muita importância para a gente entender, inclusive, funcionamentos da branquitude brasileira, né, que já estão ali apontados em Carolina, muito antes de que tivesse alguém falando sobre branquitude. Depois eu descobri um romance que, na verdade, foi um grande achado da pesquisa. Foi um romance publicado em plena ditadura militar no Brasil, de uma escritora mineira pouquíssimo conhecida, que é a Najá Caetano, que depois sumiu assim da cena literária. A gente tem dificuldade para saber mais sobre ela, né? E ela escreveu um romance chamado super interessante, meio machadiano, todo irônico, enfim. Depois eu fui seguindo aí essa cronologia do tempo, né, porque era importante realmente abarcar o corpus de uma perspectiva cronológica, considerando que não havia nenhuma outra pesquisa anterior que tivesse dado conta desse corpus inteiro. Eu encontrei uma autora baiana que escreveu uma ficção científica, né, embora eu a leia muito mais pelas linhas do afrofuturismo, né, que é a Aline França, que escreveu A Mulher de Aleduma, uma obra importantíssima também. Aí, na sequência, agora nós já estamos nos anos 80, eu encontrei As Mulheres de Tijucopapo, o primeiro romance da Marilene Felinto, esse sim, mais conhecido, inclusive premiado, ganhou um dos principais prêmios literários do Brasil, que é o Jabuti, né, e já foi editado em outros países e tudo mais. E aí, por fim, eu chego na literatura contemporânea com o Ponciá Vicêncio, primeiro romance, aliás, primeira obra individual de Conceição Evaristo, e finalizo o corpus com Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Então, eu estudei esse conjunto de obras no doutorado e, a partir desse conjunto de obras, algumas conclusões resultaram desse processo, principalmente a ideia de que existe nesse corpus de romance uma reflexão sobre o tempo, principalmente sobre o tempo brasileiro, que é um tempo muito atravessado pela colonialidade, né? Então, são obras que retratam um presente ainda muito alimentado por um passado, né? Principalmente um passado colonial. A tese também permitiu uma reflexão sobre o próprio exercício da crítica, o exercício de ser pesquisadora enquanto mulher negra, né, o exercício de compor o corpo crítico brasileiro, que tem tentado fazer novas perguntas, né, e aí algumas coisas foram aparecendo, né, nesse processo. Eu acredito que muito do esforço que se tem feito hoje na crítica literária, pensando, claro, no Brasil, parte do debate sobre silenciamento e apagamento de vozes negras na literatura. É claro que este esforço existe porque hoje há mais presença de pesquisadores negros nas universidades, porque o silenciamento não é uma coisa nova. Na verdade, a pergunta sobre ele é que é nova, né? E aí são esses sujeitos negros que têm feito essa pergunta, né? Inclusive dando continuidade às inquietações de inúmeros pensadores e pensadoras negros que já há tempos vêm questionando a nossa tradição discursiva, né?
que nos traz ao nosso cenário atual, né, no qual nós já podemos observar a formação no Brasil de uma comunidade leitora negra, né, que é composta por instâncias variadas, como mercado editorial, crítica acadêmica, sala de aula, jornalismo literário, tradução, né, e o próprio leitor, claro. Essa dinâmica de apagamento da voz da mulher negra no Brasil é tão sistemática que interfere na própria historicidade das obras. A gente pode pensar, por exemplo, na Ruth Guimarães, né, que, como eu disse, publicou seu romance na década de 40, mas que é contemporânea, num certo sentido, dessas políticas de visibilidade, pois só agora ela passou a existir e ser reconhecida para muita gente, né? Então, tem muita gente que acabou de descobrir, acabou de ler, acabou de conhecer a Ruth Guimarães. E a gente pode ir até mais longe e pensar Maria Firmina dos Reis, que apesar de ser uma autora do romantismo, uma autora fundadora, a nossa primeira romancista brasileira, ainda permanece pouquíssimo conhecida e pouco traduzida, né? É preciso traduzir Maria Firmina dos Reis. Mas o que também se destaca hoje como desafio crítico, acredito, é pensar que se, por um lado, esse silenciamento e soterramento da autoria negra na literatura substanciou os próprios contornos do sistema literário, considerando que a ausência de autores negros configura uma tradição dentro do texto nacional, dentro do texto brasileiro, é a partir do momento em que nós damos um passo formadora e não mais silenciada, que nós passamos a ter não somente um sistema literário mais diversificado, mas sim um outro sistema literário. Porque a própria base do sistema literário brasileiro é fundada e retroalimentada pelo distanciamento de todo o conjunto de problemáticas que a autoria negra instaura, e só ela instaura. Né? Então, isso que eu estou dizendo aqui não é uma utopia, é exatamente uma experiência radical do presente, né? Que toma o próprio presente como episteme, considerando que hoje, no nosso presente, nós podemos captar a voz da mulher negra, das pessoas negras, de forma incontornável. É preciso pensar que no Brasil, ser uma mulher negra que escreve implica em carregar atrás de si um passado nacional no qual essa condição foi construída como dissonância, como diferença da própria ideia de literatura, né? O que me parece, então, urgente pensar em termos de crítica não é mais somente perguntar à literatura brasileira quem pode falar, né? A questão é, a mulher negra fala, sempre falou, sua fala está publicada pelo menos desde o século XIX, até onde nós sabemos, né? É a partir desse pressuposto aí, desse caminho que vem de longe, desses passos que vêm de longe, que nós, enquanto críticos, temos partido, né? Então, com essas condições de possibilidade que temos hoje, inclusive de questionar esse passado de silenciamento, né? Podemos perceber que essa fala, ela solicita, ao mesmo tempo instaura, uma escuta, uma outra escuta, que rompe modelos, né? E que acaba reinventando outros pactos de leitura. Reinventa outros pactos de leitura no sentido que provoca curtos-circuitos em determinadas compreensões, como, por exemplo, a compreensão de realidade, de modernidade, de ficção, de história. Uma outra perspectiva para compreender, por exemplo, igualdade, democracia, né, para entender que democracia ainda é um mito no Brasil, né, para entender o tempo nacional, enfim, uma série de dinâmicas que são organizadas na literatura e de uma maneira a sempre isolar, silenciar, negligenciar a compreensão das pessoas negras nesse processo, né? Então, no âmbito do meu doutorado, foi possível perceber realmente essa perspectiva espraiada, né, que se lança como um pensamento partilhado, embora sejam muitas obras específicas, a obra literária é sempre específica, mas existe um pensamento partilhado ali, em que, enquanto corpos, eles encerram uma retomada de posse da história, né? De onde emerge uma leitura
crítica da nação, uma leitura que salienta a matriz colonial que constitui essa nação, né? Então, foi possível rastrear nessas narrativas um pensamento partilhado que aproxima os romances em uma linguagem, na sua potência comunicativa, criando realmente uma grande roda. Gosto muito de pensar essa imagem da roda para chegar na experiência histórica e reescrita do passado, num conjunto que acaba produzindo sensibilidades descolonizadas. Se a gente quiser aqui citar alguém, citando Stuart Hall, né? Então, nesses romances, o passado ele é interpelado, ele é questionado, ele é retomado pela ficção de uma maneira que é producente no presente. Então, não são exatamente romances históricos, no sentido de nos promover, de nos levar de volta ao passado, como é típico do romance histórico. Na verdade, esses romances nos ajudam a ler o presente, abrem novas possibilidades para o presente. E aí, nesse processo, eles também reabrem caminhos de futuro, né? Ao trazer justamente para o centro do pensamento sobre o Brasil a voz e a visão crítica da mulher negra, né? Um sujeito histórico que é atravessado por múltiplos silenciamentos e tomadas de voz, né? Porque nunca se contentou, nunca se conformou com o silenciamento imposto. Por isso, sempre escreveram, né? Então, essas obras, esse corpo de obras, quando está visível e em circulação, né, muito importante, porque muitas vezes as obras elas são lançadas e nunca mais são reeditadas, então elas não circulam, elas não atravessam o português, né, muitas vezes, no sentido da tradução como um caminho também de circulação. Essas obras visíveis, elas interrogam o Brasil, por uma chave que eu acabei chamando de espiral plantation, né? Mas é apenas uma metáfora para a gente pensar esse colonial, esse tempo colonial que se recusa a passar, que se recusa a ir embora, essa colonialidade como um modo contínuo, né? Como um processo em pleno andamento hoje, em 2021. Basta vermos qualquer noticiário do Brasil para a gente compreender isso, né? Então, essa espiral plantation é um paradigma durável, né? Por isso que ela converge tanto com o contemporâneo, que é marcado pelo fortalecimento continuado dos mesmos círculos no poder, né? Na repetição das mesmas engrenagens de opressão, no retorno, eterno retorno a certo modus operandi já conhecido, né? Nos retrocessos, em tudo que no nosso momento aquilata forças de caráter regressivo que nós estamos vendo a olhos nus, né, no Brasil hoje. No fundo, é aquilo mesmo, aquela mesma matéria, aquela mesma experiência que levou a Marina para o mar, né? Então, esse é um pouquinho, assim, um resumo do meu trabalho. Eu deixo aqui o espaço porque o objetivo hoje é discutir Ana Paula Lisboa, então não vou me alongar mais. Quero apenas deixar para vocês o convite para que vocês leiam esses romances, principalmente quem está de fora do Brasil. A partir desses romances é possível ter um outro entendimento, uma outra perspectiva do que é o Brasil, do que é a história, do que é o tempo nacional, né? Então, se vocês tiverem acesso, Maria Firmina dos Reis, por exemplo, é uma autora que está em domínio público, né? Então ela é acessível, né? Eu deixo com o meu forte convite para que vocês conheçam essas obras, porque esses exercícios é que de fato rompem o silenciamento, rompem o apagamento, é quando a gente lê, né? Então não adianta falar sobre as obras, é preciso conhecê-las, tá bom? Então, novamente, eu agradeço o espaço, o tempo de vocês para me ouvir, a escuta de vocês, e deixo agora todo o palco aqui para que a gente possa tratar desse conto maravilhoso, que é o conto de Ana Paula Lisboa. Eu vou colocar aqui a listinha no chat, tá bom? Obrigada.
Isso, deixa eu só comentar mais uma coisa. A Cristina é uma querida, né? E ela fez a tradução do conto A Escrava, que também é um conto muito importante da Maria Firmina. E nós publicamos, eu e mais Luciana Diogo e Marília Correia, nós temos uma revista chamada Revista Firminas, Pensamento, Estética e Crítica. E aí nós publicamos o conto dela, A Escrava, no nosso primeiro número, que foi justamente uma homenagem a Maria Firmina dos Reis. É uma tradução belíssima e muito importante. Agora é ansiedade para a publicação do romance, né? Vai ser um acontecimento, gente. Ana Cláudia, eu posso ir direto? Eu fico até com vergonha de falar depois de tudo que ela falou, inclusive a maravilhosa leitura que ela fez sobre o conto da Ana Paula. Eu vou me ater ali muito numa coisa biográfica. Eu conheço a Ana Paula há, sei lá, 10 anos, sei lá quanto tempo eu conheço ela, o quanto eu acompanho, o quanto eu admiro. Talvez eu falasse de 2 ou 3 momentos ali dela que contam muito assim do que ela é. Teve um dia que a Dilma, como candidata, foi falar no, acho que no Circo Voador ou no Teatro do Leblon, eu não lembro exatamente onde foi, acho que foi no Teatro do Leblon. Foi no Leblon. E eu fiquei impressionado com a Ana Paula, porque assim, eu aprendi com uma pessoa um dia desses assim que assim, quando você não tem medo de plateia, eu, por exemplo, que costumo não ter medo de plateia, mas eu teria medo daquela plateia. Era uma plateia muito extraordinária, não apenas a plateia extraordinária, mas era quem estava ao lado dela. Era Lula, Dilma, não tinha ninguém menos do que isso, assim, tipo. E ela falou com uma autoridade, ela falou com e dialogando, inclusive, com uma coisa que, para além da postura, né, da firmeza, né, de tudo isso que a gente vai ter a possibilidade de ouvir da própria voz dela, mas ela se colocando, dialogando ali com Lula, como, eu não sei o quanto eu vou dizer com precisão a expressão que você utilizou, como uma filha de projetos. E aí você enumerou um conjunto de projetos pelos quais você passou, desde o TEAR. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi você falando do TEAR foi ali, e falando do observatório, falando de uma outra experiência extraordinária, que foi a Agência de Redes para a Juventude. E no meio disso tudo aí, ela começa a desenvolver um projeto literário que vai se tornando cada vez mais sólido, ocupou um espaço ali no Globo com uma autoridade absolutamente extraordinária. Eu, assim, tipo, no livro que as Carolinas, a Eliana trouxe a questão da crônica, e que é um gênero muito brasileiro, principalmente muito carioca, e a Ana Paula ocupa um espaço que não era ocupado desde o Antônio Maria, e ocupa com muita autoridade, representando muitas pessoas. O tal conto que se sugeriu que ela publicasse, que se traduzisse aqui, e que ela sabiamente meio que colocou assim, esse de fato é muito melhor, inclusive porque que é uma expressão que eu tenho dificuldade de usar isso assim, mas eu diria quase lispectoriano, essas camadas que a Fernanda trouxe, principalmente quando ela traz a questão do mar, do Atlântico Negro, né, as conexões todas que se fazem por intermédios dos oceanos. Mas assim, eu fico vendo um texto que
traz uma feminilidade, traz uma coisa que possivelmente outras mulheres negras não mergulharam com os que eu chamaria de uma sensibilidade cristiana, com o que eu chamaria de uma sensibilidade de Oxum, e que talvez não esteja tão presente nos outros, nas outras prosas produzidas por mulheres brasileiras. Mas eu vou ficar calado aqui, que Ana Paula Lisboa, minha amiga querida, um sorriso extraordinário e tudo mais que vocês vão ver aqui agora. Ok. Obrigada, Júlio, pela apresentação e por falar desses momentos que eu brinco que eu sou muito medrosa, mas eu sou ótima em fingir costume. Eu finjo muito bem que estou muito à vontade, porque desde muito jovem, ainda sou jovem, né? Um pouco, eu tive que ocupar lugares que não eram efetivamente meus, né? Ou não estavam dados. Então eu fingia que estava tudo bem e eu continuo fingindo bem. Então esse dia aí de discursar lá na campanha da reeleição da Dilma foi um dia, né? Eu fingi muito bem, costume. E escrever no Globo é a mesma coisa. A cada 15 dias eu finjo muito bem que estou super confortável. Mas é isso. Obrigada. E também obrigada, Fernanda. Assim, eu quero muito, não sei, né, se já está publicada, se já está disponível a tua tese, mas quero muito ler. Esse lugar da crítica, para mim, também é muito caro. Se eu não me engano, mas eu acho que sim, a Conceição, o mestrado, o doutorado dela também é em crítica literária, né? Que ela entendeu também esse lugar e o Écio Salles, né, cofundador da FLUP, falava muito disso também, que não bastava só a escrita, não bastava só a publicação, mas precisava também ter pessoas que soubessem ler essas obras. E eu acho que esse lugar da crítica, da pesquisa, ele é fundamental para o que a gente está tentando, para o que a gente está fazendo, né? Aí, mesmo com esse gap de autoras e de autores negros no Brasil, é muito importante que tenham pessoas que saibam efetivamente ler esses autores. E também fiquei lisonjeada também com tudo isso que você falou sobre o meu texto, todas essas camadas, é muito bom ouvir, né? A gente estava aqui antes de começar falando do como é difícil, né? Ou como é bom, na verdade, você ter um diálogo com autores que estão vivos, né? Você poder ler a obra e conhecer a pessoa. E eu acho que agora também, com rede social, você sabe até mais, né, da vida do escritor do que, às vezes, até sobre a obra dele, né? E eu sou uma pessoa que estou bastante online, então as pessoas sabem realmente muito da minha vida. Eu sempre brinco, sempre falo de um jornalista brasileiro, o Júlio pode me dizer qual era o nome dele de verdade, porque nem o nome dele de verdade eu nunca lembro, se eu não me engano era o Sérgio Porto, mas ele assinava no jornal como o Stanislau Ponte Preta. E durante muito tempo ninguém soube qual era o rosto dele, né? Você podia ter um pseudônimo. Agora tem uma autora também italiana que escreve, ou sei lá se é um autor, ninguém sabe bem quem é essa pessoa, que é Helena Ferrante, alguma coisa assim, se eu não me engano, né? Que também escreve com pseudônimo. Então tem essa coisa, esse burburinho de você não saber, Helena Ferrante, de você não saber quem é o autor, o escritor, né? Porque hoje todo mundo tem cara. O próprio Globo, antes, agora vem a cara dos colunistas no jornal impresso. Você tem lá seu nome e seu rosto. Então, tudo virou muito visual, né? Mesmo a literatura. Antigamente você só sabia o autor pela contracapa, ou às vezes nem vinha a foto do autor. Tinha muito autor que eu não sabia qual era o rosto dele, né? Tirando, claro, essas pessoas que, sei lá, Clarice Lispector, tinha, né? Todo mundo sabia qual era o rosto. Então, muito bom ouvir de mim, ou da minha escrita, da minha literatura, assim, ao vivo também, numa live. E eu queria falar um pouco desse lugar que, para mim, é muito caro, e Fernanda falou também sobre isso, que é o lugar da errância.
o Júlio até falou isso na live que a gente estava anteontem, né, na terça, da FLUP, do quanto as mulheres negras, especialmente as mulheres negras contemporâneas, têm estado no lugar da multiplicidade, das múltiplas telas, das múltiplas ações, das múltiplas habilidades, e como a gente tem se colocado isso no mundo. Eu entendi que isso era uma grande potência, esse lugar da experimentação, de poder experimentar coisas. Eu sou escritora, eu já entendi que isso é para o que eu vim fazer, é o que eu vim fazer no mundo, mas que bom que eu posso experimentar, ou que eu posso fazer outras coisas, ou que eu posso levar a minha escrita para um outro lugar. Então, acho que ano passado eu até mudei de escritora para artista textual, que eu achei que contemplava um pouco mais esse monte de coisas que eu estou fazendo. E a Marina é um pouco isso também, né? Essa possibilidade de estar no mundo de forma errante, de poder experimentar o mundo e tudo que ele tem, todas essas camadas. Eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro, vivi no Rio de Janeiro a minha vida até os meus 29 anos, e há 4 anos eu mudei para Luanda, capital de Angola. Uma moto. E que também, né, é uma grande cidade, é uma capital angolana, e então saí de um grande centro urbano para um outro grande centro urbano. E eu nunca pensei muito sobre o interior, né? O Brasil é um país muito grande e que tem um interior muito grande. Claro, o Brasil tem vários centros, né? Em outras partes, não só o Rio e São Paulo, como a gente tinha até pouco tempo. O Brasil criou vários centros, mas eu tinha um pouco pensamento sobre o interior. E eu só fui pensar sobre o interior quando eu me apaixonei por um interiorano, por um mineiro do sul de Minas Gerais. Então, ali não era nem Belo Horizonte, né? Era tipo lá cá embaixo, assim. E com uma outra vida, um outro ritmo, um outro estar no mundo, um outro sotaque, uma outra forma mesmo, assim, de estar vivo, sabe? E, claro, né? E aí eu comecei a fazer parte de tudo isso, da vida da cidade, dos amigos, da família, e aquilo me dava muita curiosidade, e ouvir eles falando sobre estar na capital. Ele sempre falava isso, não, porque vocês da capital. Eu falava, que capital? A capital da onde? E a capital era o Rio e São Paulo, não era Brasília, né? Ou Belo Horizonte, no caso dele. Então, eu comecei a pensar sobre esse desejo pela capital, né? E a minha vida em Luanda também mais ainda, porque é uma cidade capital que viveu, né, um país que viveu em guerra, em que as pessoas se deslocaram para a capital para trabalhar, para viver, para fugir dos conflitos. E a capital também, mesmo agora, mesmo em 2021, mesmo com todas as crises, continua sendo um lugar de desejo das pessoas. E aí eu comecei a pensar, né, refletir um pouco sobre isso, e quando me veio, e esse lugar também do mar, né, porque eu sou de uma capital, de uma grande cidade do litoral, me mudei para uma outra grande cidade também no litoral, e eu brinco que a minha adaptação aqui em Luanda foi muito mais fácil porque eu tinha o mar, né? Porque eu tinha, agora não posso ir, né? Há um ano que é meio assim para ir à praia, mas ter a proximidade do mar fez muita diferença na minha adaptação. E é tão louco porque no Rio de Janeiro o mar é como se o mar não fosse natureza. O mar é a cidade. O mar é como se um arquiteto tivesse projetado, e de alguma forma projetou, né? A Zona Sul, enfim, toda essa nossa proximidade e forma de viver com o mar, com a praia, com o corpo, com as pessoas, com ir à praia, qual é o horário, qual é a vida, qual é o horário que chega, qual é o horário que sai, o horário do ônibus. Eu lembro quando eu estava ainda no Rio de Janeiro, teve uma grande
treta, porque tiraram um dos ônibus que saía de Bom Sucesso, da Zona Norte, que não ia mais até a praia, ele só chegava, sei lá, 3 ruas, e aí você não podia mais, não tinha mais um ônibus direto para a praia, você tirou essa possibilidade das pessoas. Ou mesmo o metrô, que aos finais de semana, você tem que, né, se você é da linha 2, você tem que fazer um trajeto muito maior para chegar na Zona Sul, enquanto durante a semana, que é a semana de trabalho, você vai muito mais rápido. Então, para afastar até as pessoas da praia. Claro, né? As pessoas de periferia, não é todo mundo. Então, essa relação com o mar e com a vida da cidade grande, para uma pessoa do interior, eu queria muito trazer isso, queria muito misturar isso nesse texto. E aí teve esse convite do mar, em que eles me convidaram para assistir, para visitar essa exposição, o Rio dos Navegantes, que contava um pouco a história do Rio de Janeiro a partir das águas, né, e de várias águas, desde do mar, né, claro, mais claramente, mas também das grandes enchentes, enfim, de tudo isso que a água atravessa a cidade do Rio de Janeiro, ou a falta d'água, né, a água de mais, a água de menos também. E aí eu lembro que quando eu entrei lá na exposição, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a audição, porque eles tinham logo na entrada, era o áudio, né, era um ambiente inteiro com o áudio do mar quebrando. Assim, era isso o tempo inteiro, nessa sala. E aí eu falei, é isso, era sobre isso, era isso que eu queria falar. E fui escrever. Eu, sinceramente, não lembro muito do processo, foi um processo muito mais... talvez recebido do que dado, né, efetivamente de mim, porque, enfim, eu acredito que a escrita também atravessa, acho que a arte de uma forma geral, mas no meu caso a escrita atravessa também outras dimensões que não essas físicas. Então ele foi um texto também muito recebido, assim, muito. Meu trabalho foi mais como fazer com que ele tivesse num papel, numa tela, do que efetivamente criá-lo. Tanto que, né, eu falei no início também, eu entreguei o texto, meses depois eu fui reler e tinha muita coisa que eu não lembrava de ter escrito. Eu falava, jura que eu escrevi isso? Isso está tão bonito. É um texto que eu tenho muito orgulho, assim, porque ele é bem... Enfim, acho que eu consegui o que eu queria, que era trazer a fluidez, trazer a Marina, trazer essa cidade ou esse desejo, esse devir dessas grandes cidades que às vezes nos engolem, né? nos dissolvem, muitas vezes. Eu sempre falo que quando eu estou muito ruim da cabeça, assim, é como se eu estivesse no mar, é como se eu estivesse no mar ali em Copacabana e que você está numa onda e daqui a pouco vem uma outra onda por cima e quando você está melhorando, levantando, vem uma outra onda que você não sabe mais aonde você está, assim, você perde um pouco aonde está seu pé, aonde está sua cabeça, né? Tudo muda, assim, quando você está nesse lugar do mar. Fora que, eu não sei se vocês já choraram no mar, mas é muito bom, porque é meio... não tem lágrima, né? Porque a lágrima também é salgada, então é o sal, acho que a gente também é o mar, né? Pensando nesse lugar da lágrima e de trazer isso, esse lugar da emoção, do sal, até, né? Depois eu vi lá no coisa de vocês, tinha umas coisas, uns trechos de tradução específica que era sobre o cheiro do sal, que é algo também que é muito forte, você sentir. Eu trabalhava no Rio, eu trabalhava ali na Lapa, na agência de rede para a juventude, durante 7 anos. E eu lembro de que, às vezes, eu chegava ali, e o mar já chegou até ali, né? E, às vezes, eu chegava para trabalhar de manhã, eu sentia aquele cheiro do mar. Você olha, você só vê prédio, só vê concreto, e você fala, o mar não está aqui, aonde que está o mar aqui? Mas ele chega, né? Nem que seja pelo cheiro, mesmo quando você aterra tudo, que é ali o aterro do Flamengo e toda aquela área ali do centro do Rio que foi aterrada, mesmo quando você aterra a água, o cheiro do mar chega, né? Nada pode segurar a água. E né, o Júlio falou aí também, eu sou uma filha de Oxum,
E uma das primeiras coisas que Oxum me disse foi isso, assim, nada segura a água. Então, não tem nada que eu não possa fazer, nenhum lugar que eu não possa ir, nada que eu não possa estar. A não ser que eu não queira, também é uma escolha minha. Mas se for algo que eu quero, que eu decida, isso, nada pode segurar isso. E aí, só queria, por último, falar desse lugar também, né, de que a Fernanda também trouxe do romance. Eu estou escrevendo meu primeiro romance, e vai ser o meu primeiro livro solo, né? E, enfim, estou nesse processo. E, para mim, eu falei também no início, né, antes da gente começar a gravação, que eu podia já ter outros livros de poesia, ou das colunas do Globo, depois desses 5 anos, mas para mim é um compromisso comigo, um compromisso político comigo mesma, que o meu primeiro livro seja um romance e que seja de ficção, porque é esse o lugar que foi negado para todo mundo que veio antes de mim, sabe? E já que eu pude estar nesse lugar, já que teve tanto trabalho, né? Eu falo sempre, minha avó trabalhou muito para que eu estivesse aqui, então eu tenho que fazer algumas coisas, não posso, né, estar em determinados lugares que já foram, de alguma forma, ultrapassados por essas mulheres. Então, o que eu posso fazer de novo? O que eu posso trazer de novo para esse lugar de ser uma mulher negra que escreve? Então, para mim, isso é muito, muito importante, muito especial. É uma decisão assim que eu tomei. Então, eu estou, né, atrasada, né? Nada está atrasado no universo, mas eu estou num processo, num trabalho mais árduo, porque eu quero muito ocupar esse lugar de ser uma romancista negra brasileira, e acho que isso é imprescindível para a mulher que eu sou e para todo mundo que veio antes e para todas as escritoras negras que virão ainda, né? Que eu espero que sejam muitas. Tenha muita pesquisa que nem caiba na bibliografia das próximas pesquisas, tudo isso que a gente ainda vai fazer. Acho que é isso, né? Não sei. Vocês querem mais falar sobre isso, sobre a tradução, né? Cristina também. Ótimo, Ana Paula. Olha, a gente agradece muito sua presença, sua fala. O diálogo vai seguir, porque eu vou passar a palavra agora para Cristina Baum, que é a tradutora, e esse diálogo vai fluir, você ainda vai, enfim, ainda vai ter mais coisa aí a partir da questão tradutória. E eu acho que foi muito positivo, especialmente pelo diálogo com a fala belíssima e sólida da Fernanda. Então, acho que ficou assim uma questão muito positiva e, enfim, nítida nessa primeira parte dessa 4ª oficina, tá? Muito grata aí pelos diálogos. Então, eu passo para Cristina Baum, que agora vai se ocupar, então, da tradução, seus desafios e das várias questões enfrentadas. Muito grata. Obrigada. Eu queria começar agradecendo os organizadores e os patrocinadores desse evento, que eu acho super importante, e inclusive o que a Fernanda Miranda falou da importância de romper esse silenciamento. E também, como tradutora, é um privilégio estar aqui com a autora, não é? E a questão de nós sermos 3 mulheres. Eu tive o privilégio de ser uma das primeiras pessoas que fez parte, a primeira equipe da Flip, e nós éramos 8 em 2003, e por 10 anos eu trabalhei em festivais, organizando festivais internacionais, e sempre foi muito difícil ter um equilíbrio de dar voz, não só para as mulheres, você tem um equilíbrio, sempre tinham muito mais homens, não tinha como, e sempre foi uma coisa muito difícil. Eu fico muito feliz de ver que as coisas estão mudando e que agora a gente tem, eu acho que, inclusive, a questão do papel do tradutor, que é um papel muito, talvez, se a gente estava falando, Fernanda, eu fiquei
me senti tão ignorante de não conhecer vários dos autores das autoras que você citou, quero lê-las, e eu tive o privilégio de conhecer e trazer até a Ana Maria Gonçalves para Londres, ela é fantástica, mas eu não conhecia vários, estou lendo agora também algumas autoras, mas fiquei... E esse sempre é uma questão de dar voz, eu acho que é o que nós estamos falando, e também eu acho que essa questão do tradutor da invisibilidade. Então, acho esse evento muito importante, porque as vozes não vão atravessar outros países, também se não tiver os tradutores, e às vezes você vê resenhas de livros, e o tradutor nem aparece, né? Então, o que é interessante também é quando tem um erro de tradução, aí todo mundo cai em cima. E quando o livro flui, diz, falam só sobre que voz maravilhosa do autor, etc. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e dividir esse palco virtual com Ana Paula Lisboa, com Fernanda Miranda, inclusive de poder perguntar, que privilégio para a autora diretamente, as minhas dúvidas e dificuldades, né, de realmente traduzir e fazer jus ao texto da Ana Paula, esse belo texto. Então, eu não sei se a gente não vai mais partilhar no Zoom, Ana Cláudia, os trechos, como vai ser? Vai ser? Ou não? Não sei. Não sei se há tempo, se alguém quer... A gente vai ler o texto em português e inglês ou só falar das dificuldades? Em geral, a gente... Perdão. Em geral, a gente pede... Fala, Elton. Desculpa, vai. Em geral, a gente pede ao autor ou à autora para ler o texto original em língua portuguesa do Brasil e depois o tradutor lê o texto traduzido. Pode ser assim, Cristina? Sim, então, sim. Ana Paula, você pode ler esse primeiro trecho? Posso. Deixa eu só Obrigada. achar o... Peraí. Que ela está no telefone, né? Sim, ele está projetado. Mas ela está no telefone, não sei se ela consegue ver, né? Ok, bom, então... Não, peraí que eu vou abrir ele aqui, porque eu estou estou aqui fingindo que estou enxergando tudo, né? Mas... Espera. Até onde vai o mar? Achei. Ainda bem que estava com o título, né? No arquivo. Ok. Vou até vir. Marina sonhava mar. Os sonhos azuis, entrecortados por espumas brancas. Às vezes, Marina era Marina. Às vezes, era a própria água. Por vezes nua, nadava e nadava. Acordava por vezes cansada, os braços doloridos, os olhos ardidos da água salgada. Na vida, Marina nem sabia nadar. Nunca havia entrado no mar. Então, como é que Marina sabia seu gosto, o cheiro do sal, sentia no corpo o vai e vem das espumas brancas? Nasceu na lua cheia, a maré alta. Uma fixação de criança mineira que cresceu assistindo o Leblon e Copacabana na televisão. Mas os sonhos eram de antes, datavam desde a barriga da mãe. A bebê Marina, cercada de água por todos os lados, nadava e nadava. Os choros só se acalmavam no banho, e o costume permanecia já adulta. O chuveiro era ainda o lugar de desatar os nós dos pensamentos mais amarrados. Foi nessa época que decidiu que moraria no Rio de Janeiro quando crescesse. Por tempos se contentou com as cachoeiras, a água docinha, as bicas na esquina, as correntezas que se formavam nas ladeiras em dia de temporal. Quando a chuva ficava fininha, a criança Marina corria para a rua, abria a boca, bebia a chuva. Esperava o gosto de sal que não vinha. Marina fluida, respondia sem medo e sem pressa. Percorria conversas sem obstáculos. A vida era doce, clara e incolor. Eu tô lendo demais já, né? Paro ou vou? Foi até esperava o gosto de sal que não vinha. Era até aqui, né? Tudo bem, tudo bem.
Cristina, você Tá pode ler a bom. tradução agora? Okay. Marina dreamed of the sea, blue dreams interspersed with white foam. Sometimes Marina was Marina, sometimes she was pure water. At times, naked, she would swim and swim. She would wake up tired with aching arms and eyes burning from the salt water. In real life, Marina couldn't even swim. She had never been to the sea. So how could Marina know its taste, its salty smell, the lull of white foam caressing her body? She was born on a full moon at high tide, a child from landlocked Minas Gerais, obsessed with the sea. She grew up seeing the beaches of Copacabana and Leblon on TV, but her dreams began much earlier in her mother's womb. Baby Marina surrounded by water, swimming and swimming. When she cried, only a bath would calm her down, a habit retained into adulthood. The shower was where she untied her tangled thoughts. It was then that she decided to live in Rio de Janeiro and she grew up. For a while, she contented herself with waterfalls, fresh water, the taps on the street corners, the water gushing downhill on stormy days. When it drizzled, little Marina ran to the streets, opened her mouth and drank rainwater. She waited for the taste of salt, but it never came. Ok? Sim. Posso continuar, então, falando em português, não? Por favor. Tá, então, Sim. português. Sim, sim. Então, dos desafios da tradução, eu acho que depois, se der tempo, eu queria falar um pouquinho, perguntar algumas coisas para a Ana Paula sobre a pontuação, mas eu coloquei aqui uma das coisas que eu também achei interessante, que a Ana Paula, eu também sou carioca, e assim, os desafios, eu acho nesse primeiro trecho, a gente tem, desculpa que eu escrevi tudo em inglês, estou lendo as minhas anotações aqui. A gente fala da frase, no terceiro parágrafo, quando fala a criança mineira assistindo Leblon e Copacabana na televisão. Então, a gente tem a questão cultural de você também traduzir para um leitor que a gente não pode achar que vai saber o que é uma criança mineira e o que representa o Leblon e Copacabana, e o Leblon e Copacabana na televisão, o que os bairros Leblon e Copacabana representam para uma pessoa que esteja lendo. Então, assim, eu coloquei, e eu queria perguntar também para a Ana Paula se ela estava se referindo, em geral, a ver os bairros quando apareciam noticiários, ou você está falando das novelas? Ou era em geral? Estava falando das novelas. Foi exatamente o que veio primeiro na cabeça. Eu não sabia se eu colocava, porque é engraçado que aqui, quando eles falam... É interessante também as coisas que não chegam aqui no Reino Unido, ou não chegam nos países que falam de línguas falantes, quer dizer, de inglês, né? Que falam inglês. E são coisas que não conseguem atravessar o oceano, não é? Então, por exemplo, as telenovelas, eles falam até telenovelas aqui, mas muitas pessoas não sabem, nunca viram, não assistiram ainda a importância que nos países lusófonos ou até outros países latinos, como a importância como a telenovela viaja, né, para outros países. Então, assim, eu coloquei as praias de Copacabana e Leblon, mas eu queria na TV, mas talvez tivesse que explicar um pouco mais o que quer dizer, inclusive o que é Leblon e Copacabana, porque o Leblon e Copacabana, como você falou, não vai ser a Glória, que também é perto do mar, certo? Porque você é perto do mar, mas o poder aquisitivo de quem mora no Leblon, que é provavelmente o bairro mais caro do Rio de Janeiro, talvez eu tivesse que colocar uma coisa posh, entendeu? Por isso que eu queria também até te perguntar. E para a criança mineira, eu botei landlocked, Minas Gerais, que eu não sei se os outros tradutores teriam sugestões, porque para mostrar que você falou muito, Ana Paula, do interior
não é? O que é a experiência do interior, especialmente que você que vem de perto do mar e ter que explicar o que é Minas Gerais, porque a gente... Então, eu coloquei isso, eu queria saber se isso, alguém fez alguma outra tradução, esse é o terceiro parágrafo, essa frase, se tem alguma sugestão. Não sei se as pessoas estão botando aqui no chat, eu tenho que ver. Multitask. Ana Paula. Se você me permite fazer um comentário, eu tinha realmente feito um highlight, Ana Paula e Cristina, nessa Landlaw. Eu achei que isso foi uma pincelada de gênio, assim, sua, como tradutora, uma liberdade que você tomou, que ela localiza o leitor, né, e de certa forma, contrasta, porque para a gente, tudo bem falar que é de Minas, a gente sabe que não tem mar, né, Ana Paula? Claro que dentro desse contexto aqui, as pessoas geograficamente não conhecem nem os países da Europa, quanto mais Minas Gerais, né? Uhum. Eu achei fenomenal isso. Uhum. Assim como essa sua especificação, né, essa sua comentário sobre o que é, na verdade, Copacabana e Ipanema são as praias, né? Eu achei muito legal. Eu realmente adotaria. Uhum. Não sei o que a Ana Paula pensa. Não, eu acho, sobre era um pouco isso também, né? Esse texto, ele já tem, eu não queria explicar muito, eu acho sempre que eu gosto de ler coisas em que eu possa depois ter que pesquisar sobre elas, sabe? E isso eu faço também um pouco no jornal, claro que algumas coisas mais, outras menos, mas às vezes eu não explico muito, só vou e depois o leitor também se vira um pouco. Mas, e estando aqui em Luanda também, isso é engraçado, porque às vezes quando eu vou falar alguma coisa, eu tenho que explicar. E mesmo eles aqui assistiram, né, novela, muitas novelas, tem também uma fixação por Copacabana, enfim, tudo isso, mas eu não tenho que explicar tanto. E aí eu lembro de quando eu estava escrevendo esse texto, eu pensei um pouco nisso, então em algumas partezinhas ele tem uma explicação, mas nessa foi uma que eu não quis muito dizer, até porque eu achei, né, em Copacabana e Leblon era um pouco mais assim, mas eu entendo que para um outro país isso vai fazer toda a diferença, especialmente isso sobre esses dois bairros, né? Que é isso, são muito fáceis e não fáceis. É interessante, Ana Paula, porque eu acho que também esse é um perigo do tradutor de querer explicar demais, entendeu? E até adulterar o texto original e tirar até um pouco do liricismo. E eu acho que eu vou repensar também. Isso daqui foi um primeiro esboço, né? Mas é interessante também isso de o quanto que, às vezes, eu estava relendo minha tradução, eu falei, eu acho que eu não vou fazer assim, mas vou mudar algumas coisas, porque também está ainda em processo de o texto todo, a gente só está vendo 2 trechos, né? Traduzir já o conto todo, e a gente também precisa de um tempo para digerir, mas obrigada por isso. Outra questão que, Cristina, comentando aí, dialogando com você e com a Ana Paula, em termos de tradução intercultural, como você colocou esse adjetivo a que o Elton já se referiu, né, o landlocked, Minas Gerais, quem sabe haveria também um adjetivo aí que demonstre, né, o que significam Copacabana e Leblon no imaginário e na realidade social do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Um outro adjetivo, entendeu? Com certeza. Aí não inclui a questão propriamente das praias. Não, inclusive, eu acho que foi um erro meu, porque você fala Copacabana é super reconhecido, que nem o Cristo Redentor. Não é só a praia, é muito mais. Não é só a praia, mas eu acho que talvez tirar praias, que eu botei beaches, e colocar talvez posh. Ou outra coisa que eu vou pensar, mas eu acho porque Copacabana já tem... E como talvez as pessoas não conheçam Leblon, mas Copacabana as pessoas conhecem, mas talvez não entendam a conotação, porque não é só ser perto da praia, como a gente falou, não é na Glória, por exemplo. É a marca da desigualdade, justamente. Exatamente. Obrigada. Exatamente. Não, eu acho que talvez eu concorde um pouco com a Ana Paula, assim, em relação ao Copacabana e o Leblon, talvez funcionasse sem nada mesmo, como está no texto original. Vai forçar, né, como a Ana Paula falou, embora Copacabana seja icônica, né, iconic.
Uhum. Mas eu acho importantíssimo aquele landlocked, porque aquele mineiro ficaria desprotegido, né? Uhum. Sim. Você salientou uma coisa que realmente é importante, esse contraste, principalmente que o texto é todo fluido, né? E você está colocando esse contraste visível para o leitor que não teria tanto acesso a essa informação imediata. Mas eu gostei muito. Obrigada. Eu não sei, assim, outro detalhe também que seria, eu estou vendo aqui minhas anotações em inglês, uma coisa difícil no inglês é quando a gente tem o sufixo, assim, tipo, diminutivo, né? Então, você tem a água docinha, isso estou falando, desculpa, no quarto parágrafo, que fala água docinha, quando a chuva ficava fininha. A chuva fina, eu botei drizzle, que é esse chuvisco, né? Mas água docinha, eu estou pensando ainda, porque eu botei só água doce, porque também em inglês fica muito forçado você botar, eu tenho que pensar, eu queria sugestões de algum dos tradutores para essa água docinha no quarto parágrafo, se alguém tiver. Eu também usei também freshwater. Alguém aqui no chat colocou soothing freshwater. Aham. Okay. Deixa eu ver, é bom ler também. Aham, eu acho que, para mim, tinha a ver com esse lugar da infância também, né? Porque essa passagem é ainda Marina criança, então tem a ver com essa doçura também, né? De que o paladar é outro, de que você usa mais o diminutivo, ou você ouve mais, né? As pessoas falam com você no diminutivo. Então, tinha a ver com isso também. Não, mas é interessante. Sim. Oi. Boa tarde a todos. Eu pensei assim, como eu vi que tinha esse diminutivo, né? E eu pensei em sweet water mesmo, para capturar esse carinho, né? Porque sweet water não é um cognato falso, né? É utilizado mesmo para descrever água, né, doce, como uma alternativa de fresh water, né? Eu coloquei na minha tradução, eu coloquei sweet water mesmo, para capturar esse carinho, né, de docinho, né? Eu acho que é isso que a Ana também falou, Ana Paula, de ser a Marina criança e ter esse carinho que eu acho que it was lost in translation, my translation. E eu não sei se... Eu teria outras coisas também, mas não sei se era melhor ir por questão de tempo, né? Ana Cláudia e Cida e Alto, o que vocês acham? A gente ir para o segundo texto, porque tem outras coisas que eu gostaria até depois, Ana Paula, se eu puder conversar com você, seria ótimo. Tá bom. Vamos para o outro, então. Ana, pode ler o excerto 2 aí? Deixa eu só achar aqui. Ok. Começa com já não sentia cheiro nenhum. Achei. Ok. Já não sentia cheiro nenhum, já pouco falava. Às vezes bebia, às vezes chorava, já não escrevia. Marina soterrada pela cidade da água salgada. Um dia uma carta, a mãe... Espera, só porque eu olhei para ali, só porque eu queria ver onde termina. Termina no final mesmo. Um dia uma carta. A mãe dizia ter acendido muita vela para Nossa Senhora das Águas, mas a força era muita. O pai faleceu. Das últimas palavras que eram para ela, mandou dizer que Marina ia longe, que nada parava. Precisou acalmar nos 3 copos d'água. Depois Marina sozinha, parada feito poça suja, sem palavras. No dia seguinte não houve trabalho, não houve forças, não houve comer, acho que nem água bebeu. Nem banho deu jeito em Marina. Só pensava até onde ia, tudo que podia, até onde via. Quem a seguraria? Sonhou o sonho de sempre. Ela no mar, nua, nadava e nadava. O braço cansava, mas ela já não emergia para respirar. Não lembra bem se já tinha acordado.
as espumas brancas em volta, chorava, o choro salgado, o mar e Marina. Entrou de roupa e tudo. Era o sonho realizado. Marina desfez-se. Era, enfim, uma só. Marina era, enfim, um só. Marina e o mar. Okay. Obrigada, Ana. Cristina. She couldn't smell anything anymore. She barely spoke. Sometimes she drank. Many times she cried. She stopped writing. Marina had been buried by the saltwater city. One day she received a letter. Her mother said she had lit many candles to Our Ladies of the Waters, but the forces were too great for her mother's prayers, and her father died. His last words were for Marina, saying that she was going places, that nothing could stop her. Trying to calm herself down, she drank 3 glasses of water. Then Marina stood there silent, alone like a dirty puddle. The next day there was no work, no strength, no food. I don't think she even drank any water. No, not even a bath could lift Marina's spirits. She could only think of how far she could go, what she could do and see. Who could she fall back on? She dreamed her recurring dream. She was in the sea, naked, swimming and swimming, her arms tired, but she couldn't surface to breathe. Surrounded by the white surf, she wasn't sure whether she was awake. She cried salty tears, the sea and Marina, fully clothed. She dived into the sea. Her dream came true. Marina dissolved into the sea. They were finally one. Marina and the sea and Marina. Obrigada, Cristina. Obrigada. Eu tenho uma burning question, tem uma pergunta que eu preciso fazer antes de tudo. Desculpa, não falar na ordem, mas tem uma frase nesse trecho que eu não entendi, então eu queria até perguntar para Ana Paula, que é a questão da carta que ela recebeu. A mãe dizia ter acendido muita vela para Nossa Senhora das Águas, mas a força era muito, o pai faleceu. Eu não sei se eu entendi, Ana Paula, essa frase. Eu acho que eu estava falando... continuava a ser uma referência sobre a água, assim, sobre essa força. Acho que sobre isso que eu falei, né? De que às vezes você está, sei lá, sendo ou arrastado, nunca tive essa experiência, graças a Deus, mas ou ser arrastado por um rio, ou levar muitos caixotes de uma vez, que você perde um pouco o controle, assim. Era nesse sentido da força da própria água, né? Da força da vida, enfim, que às vezes é mais forte do que a gente. Obrigada, Ana Paula. Eu queria saber se, então, teve outros tradutores, quais foram as soluções e sugestões para esse trecho? Desculpe, Cristina, qual é o trecho mesmo? Desculpa, em inglês ficou da mãe quando recebeu a carta. Her mother said she had lit many candles to Our Lady of the Waters, but the forces were too great for her mother's prayers, and her father died. Eu achei legal essas soluções. Eu não colocaria nada diferente, não. Talvez no primeiro parágrafo, onde a Marina, deixa eu ver aqui, Marina soterrada, né? Meio que mudei o sentido aí e eu coloquei engulfed. Né? Ótimo, Mark. Só para dar uma ideia também de água, mas também esse negócio de não tem volta, engulfed mesmo, né? Assim, é boa. Engolida, né? Mas eu achei suas soluções sobre o pai, né? E the forces were too great. Eu achei espetacular. Pessoalmente também realmente achei muito belo o ritmo do conto da Ana Paula. Realmente achei tem uma musicalidade bonitíssima e
achei, talvez seria possível tirar esse como dizer, conectivo? Aonde você está falando, Siri, Nath? me desculpe. Nessa parte onde diz and the father died. Talvez ficar com a vírgula e falar, sei lá, como dizer, but the forces were too great, her father passed away. Maybe passed away, como Passed away. Porque tem esse sentido do grado de cair. E eu acho até o movimento, né, Nath? Passed talvez, away. Isso não aí. Isso aí. É boa solução. Talvez. Boa. Gostei. Várias coisas eu fiz, depois eu comecei a repensar, eu vou mudar, e depois também vou conversar com a Ana Paula. Se eu não chateá-la muito com muitas perguntas. Mas é uma muito boa tradução também. Ou seja, a gente está amando, né? Obrigada. As soluções também, se a gente puder trocar mais. Que eu acho, assim, eu fiquei preocupada só com a questão do tempo, né? Mas eu não sei como, Ana Cláudia, se a gente pode trocar e-mails com o grupo, com os tradutores, para quando estiver aprimorando mais, é possível isso, Elton, Ana Cláudia? Não sei. Eu não vejo por que. Claro! Óbvio. Tá ótimo. É que a gente tem o e-mail de todo mundo ou não? Ou quem quiser mandar, ou eu posso deixar o meu aqui, aí quem quiser me ajudar, eu agradeço. Porque, coitada da Ana Paula, eu vou mandar algumas perguntas para ela. Tudo bem. Tá? O meu eu vou botar aqui também, que a gente tem... eu tenho algumas assim, sugestões, e até se vocês eu agradeço. Depois, assim, no parágrafo seguinte, o terceiro parágrafo desse trecho, que eu botei trying to calm herself down, she drank through, depois dos copos de água, quando ela está no dirty puddle, na poça, eu não sei se ficaria melhor mudar, porque eu mudei um pouco, mudei a sintaxe quer dizer, da Ana Paula, e eu acho que perdeu a força a minha tradução, porque ela falou, Marina sozinha, parada, feito poça suja, sem palavras. Eu não sei se poderia terminar também assim, speechless, lost for words, talvez, em vez do jeito que eu coloquei. O que vocês acham? Ficaria bom, eu acho, Cristina. Bem bom. Botar o... Acho importante o que está aí no original. Uhum. O sem palavras. Isso é muito significativo dentro da realidade que a Ana Paula está descrevendo. Eu acho que lost for words, talvez. O que vocês acham? Teve outra sugestão que você deu ontem. Speechless, lost for words. Muitas vezes se quer dizer alguma coisa, mas diante de tudo, naquele momento não sai, né? Que não é exatamente um lost for words, mas um speechless. Speechless, you couldn't speak. Vai sair em algum momento. Enfim. Depois. E outra coisa também que eu pensei foi em relação, é interessante que a gente usa em português muito, tomar um banho, e o banho não especificamente pode ser, obviamente o banho já é mais vago, né? Tomar um banho, eu acho que tomar banho de banheiro já é mais complicado, né? Mas, então acho que é tomar uma chuveirada, mas eu optei aqui, deixa eu ver se eu já me perdi aqui um pouco, a questão do banho, eu acho que aparece duas vezes, aparece no primeiro trecho, era isso que eu ia falar, eu botei no primeiro trecho, desculpa voltar, que eu falei que só only a bath would calm her down, desculpa, esse é no primeiro trecho, porque depois eu botei the shower, então para não ficar repetindo. E aí, nesse caso, eu não sei, nesse segundo trecho, eu não sei, not even a bath, or not even a shower, eu não sei se eu deveria mudar isso, porque não é, o banho não quer, provavelmente acho que a Ana Paula talvez está, não sei se você visualizou uma chuveirada, um chuveiro, ou você tem,
Não sei. Eu não sei se é a opinião do Mark ou da Natalie, enfim, que são falantes nativos, mas eu acho que aí teria um problema de consistência com, em primeiro lugar, como você falou, né, o Bath. Culturalmente, você poderia adaptar isso para um Bath, mas o ponto, na verdade, você não mudou geograficamente para cá, ele se passa no Brasil, né? Então, a ideia do Bath seria quase que remota, né? Porque quem é que tem uma banheira? Não é? Eu falei. Nas 3 vezes que aparece, even above, tem mais em cima, que talvez você tenha e provavelmente usar the shower, né? É que eu não queria repetir também, mas eu acho que realmente você tem razão. Eu acho que de nativos aí, Natalie, o que você acha, o Marco? Seria interessante ouvir também. Natalie primeiro? Não? Oi, tudo bem? Eu estava lendo outra parte inteiramente, mas não tem problema. Vocês estavam falando sobre o bath e o uso do banho, né? Ok, então. Eu também estava olhando aqui. Nem banho deu jeito em Marina. Que implicitamente... Talvez uma coisa... alguma coisa menos alegórica ou metafórica quanto ao uso de could lift spirits, nem deu jeito. Talvez seja uma... Mas também, I'm just any... Não, vai ser bom, é bom. Para comentar, né? Mas talvez ficar bem apertado ao original que fala que cadê? Segundo, o terceiro, o quarto parágrafo na segunda. Sim. E aparece no primeiro trecho. Nem banho deu jeito em. O uso de spirits. Talvez trouxa. Outra ideia, outra imagem, mas talvez outra pessoa tenha outra ideia, outro tradutora. Mais especificamente, Natalie, a questão era da terminologia, o bath and shower. I see. Sim, achava sim. I thought it was. Talvez chuveiro. Mark, fale, Mark. Obrigado. Para banho é uma daquelas coisas que sempre aparece, né, na tradução português para inglês, que eu vou colocar shower, vou colocar bath. Eu tirei essas duas soluções, eu coloquei bathing como o substantivo, not even bathing, né? E no segundo, e como um substantivo. E no primeiro foi, deixa eu ver aqui. Nem banho, porque os dois são nem banho também, né? Desculpa, não, nem banho, o outro era no primeiro. Não, peraí. O primeiro é... Puxa, eu perdi a minha primeira parte aqui. Eu tenho aqui. Tá aqui, ok. tá aqui. The tears o chuveiro, aí fala o chuveiro, né? Eu coloquei the tears were only stemmed when bathing. Ok. Eu coloquei stemmed, eu enfiei stemmed também para stem the tide, né? Para sugerir água também. Então eu fiquei assim pensando. Eu coloquei bathing. Boa solução. Ok. Talvez mais chuveiro em vez de banho em si, mas depende da perspectiva de Ana Paula também, quando você, como a autora, imagina essa cena da Marina
Não, seria uma frase que eu poderia reescrever. Tipo, nem o chuveiro deu jeito em Marina. Era algo que eu substituiria. Eu Mesmo em acho que o português. banho é mais elegante no original, né? Pessoalmente. Eu acho que nosso trabalho como tradutor então, achar a solução para o... Eu quis dizer quanto à tradução, não em tipo reescrever o original, não, claro. Não, entendi. Ai, você deveria escrever. Não. Eu acho que a Francesca está querendo falar alguma coisa, né? Sim, obrigada. Eu manteria esse banho porque no começo, né, os choros só se acalmavam no banho e o costume permanecia já adulta. E aqui, quando estamos trocando por ter não chuva, mas chuveiro, troca essa imagem no começo que já acostumávamos, né, de ela estava criança, estava no banho e mantém essa, como dizer, esse carinho que ela teve e já tem, mas porque o que está acontecendo, ela não tem ainda, não tem esse poder sobre ela hoje. E por isso eu manteria, eu mantei banho em vez de chuveiro ao chuveiro. No primeiro trecho, né? Esse que Sim. Porque aí tem o banho e depois... Mas no primeiro trecho, não diz... ela era bebê, então diz, os choros só se acalmavam no banho. Mas depois o costume permanecia já adulta. O chuveiro era ainda o lugar de desatar os nossos pensamentos mais amarrados. Então, quando ela era bebê, era o banho, mas adulta é o chuveiro. Eu acho que foi isso que eu acho que eu pensei na primeira vez, porque eu imagino o bebê, você está numa bacia, o que for, né? Era o banho, você está... Isso foi bem colocado, Anália, realmente, essa distinção que passou despercebida aqui. Eu, como leitor, assim, lendo essa parte, quando fala banho, na minha cabeça vem toda essa dimensão, assim, desde bebê até adulto, o banho é qualquer imersão, qualquer contato com água, seja banho, seja no chuveiro, seja na banheira, na bacia, na piscina, no mar, na cachoeira, como é muito provável que uma criança do interior de Minas tenha crescido indo a cachoeiras. Então, eu não sei como fazer isso em inglês, assim, sou nativo do português. Teria alguma palavra em inglês que poderia contemplar todos esses contatos com água, desde chuva até mar, até rio, até cachoeira e até águas encanadas e artificiais? Eu acho que a solução do MAC ela se aproxima disso, porque o bathing, né, MAC, seria se lavar, né? Seria se lavar. Bathing, sim. E quando eu era criança, a gente utilizava para tudo. Eu sou peixe da água, cara. Eu pulava em poços, aí, né? Aí na chuva, igual Marina. Por incrível que parível, minha vizinha e uma das melhores amigas que eu tenho se chama Marina, e moramos aqui em frente de uma praia de pescador aqui no Espírito Santo. E a gente vai no mar quase todos os dias. Então, quando eu li a história, né, esse conto da Ana Paula, cara, eu fiquei, tipo, pasmado, mexeu comigo mesmo. Mas bathing, sim, a gente utilizava para, tipo, todo. Você está no Brasil, Marco? Eu moro em Vitória, né, Espírito Santo, 18 anos. Nossa, meu irmão morava aí em Vila Velha. Muito show, legal. Você me fez lembrar também da experiência aqui em Luanda, que tem uma coisa da falta d'água, né? E depois eu conheci uma outra brasileira aqui, e que foi, né? Ela trabalhava na ONU, então trabalhava no interior do país,
tem ainda mais falta d'água do que aqui na capital Luanda. E ela falou uma vez para mim, eu não sabia que não tomar banho afetava tanto a minha vida até passar por isso. Tipo, eu chegava, começava a ficar muito mal-humorada e não sabia por quê. E depois eu fui descobrir, era porque não tinha água para tomar banho. Então, isso era tipo o fim do mundo. E a gente conversava muito sobre isso, sobre esse lugar do banho. Por exemplo, né, a gente no Rio, sei lá, tem esse costume, vamos sair sexta-feira, vou só passar em casa para tomar um banho e depois vou. Isso aqui é impensável, você vai em casa tomar banho para sair de novo. Não, vamos. Então, esse lugar do banho para tudo, né? Tudo a gente está relacionando à água. Assim, eu comecei a pensar também muito sobre isso, nessa coisa da mudança. O quanto, pelo menos no Rio de Janeiro, essa água, esse banho que serve para tudo, né? Para limpar tudo. É verdade, Ana Paula. Bem, nós estamos, são 8h12, acho que aí no Brasil que são 16h12, né? Alguém tem mais alguma... 4h12. 4h12, Alguém tem mais uma pergunta? Uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Cristina, você tem mais alguma pergunta para a Ana ou para os tradutores? Bom, eu tenho várias e vou deixar então para quem tiver a paciência de me mandar um e-mail com a tradução, a gente trocar ideia. E para Ana Paula, se Ana Paula não se importar, eu gostaria de mandar umas perguntas. Sim. Ok. Estou totalmente aberta. Legal. Bem, eu vou projetar então de novo o slide para já começar a divulgar a próxima oficina. So the next workshop is on the 13th of May. We are going to work on Cristiane Sobral's short story, Cândido Abelar Jr. The translator is Susana Fontes. I'm going to try to present the short story. I've read it. I've been thinking about this while I was swimming my almost daily swim in the swimming pool. You can sign up for the event via Eventbrite again. And as usual, we are going to send you the PDF with the short story 1 week later. And on the day, we try to share with you the translation and of the excerpt chosen. The other 6 workshops, you have the dates there. And as usual, we are going to open the registrations on the day of the previous workshop. You have all this information in your email, most likely. Thanks very much for everyone for coming here. It's very nice to see so many of you attending all the workshops. It's very good to be able to build this community and see new translators joining, former students from other universities in the UK, from Brazil, and also from Canada. And I think there are Marta, for example, who used to join us in the previous series, is here from Portugal. It's a great pleasure. And I think, like all of you, I'm learning a lot with the authors, the translators, and the teóricos. Thanks, Fernanda, for being here today. And Ana Paula for joining us from Luanda. It's a great pleasure. And Cristina for the brilliant translation and all the translators for the options. So I hope to see you in 2 weeks. I'm going to stop the recording now. If I find. Thank you.